Boa noite, caros irmãos. Estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, aqui de Conceição do Coité, Bahia. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, nosso querido irmão Alexandre Borges, ele que trabalha lá na cidade de Palmelo, no estado de Goiás. Ele vai contar um pouquinho aqui sobre a história da cidade, né? Todos nós espíritas temos que ter esse conhecimento que Palmelo é considerado a cidade de fundação espírita, né, Alexandre? Ele vai falar daqui a pouquinho aqui para explicar melhor isso para a gente. De cada 10 habitantes lá, 6 ou 7 que são espíritas, Alexandre? Boa noite, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje, nessa live. Quero agradecer você que está aí na transmissão, conectados conosco. E é uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui hoje com você e com o pessoal aí que vai acompanhar a transmissão. Então, eu sou Bruno, eu sou de Campina Verde, Minas Gerais. Eu sou mineiro, aqui do Triângulo Mineiro. Eu conheci Palmelo tenho apenas uns 4 anos. E hoje eu sou trabalhador do Centro Espírita Luz da Verdade de Palmelo. Né? Com certeza, no plano espiritual já tinha esse compromisso, né? Porque nada acontece por acaso. E a história de Palmelo é muito, muito bonita, porque Palmelo é considerada a capital espírita do Brasil. Porque geralmente, Bruno, geralmente as cidades se formam em torno de uma igreja católica, né? Geralmente é assim. Aqui na minha cidade de Campina Verde foi assim. E Palmelo é diferente, por quê? É uma cidade que foi construída em torno de um centro espírita, que é o Centro Espírita Luz da Verdade, que tem mais de 90 anos de fundação. Então, naquela época, o espiritismo não era tão bem visto como hoje, né? Hoje você fala que é espírita, todo fala, aquele pessoal que faz caridade, que faz sopa, né? E já antigamente não era assim. Então, o fundador Jerônimo Candinho, do qual nós temos um respeito muito grande, que fundou, né, o Centro Espírita Luz da Verdade, Palmelo, ele enfrentou várias dificuldades, porque não foi fácil. Foi aquele soldado, né, que veio para desbravar, para que hoje nós possamos ter aí essas facilidades aí que nós temos hoje. Mas para eles foram difíceis, como foi para o Chico, como foi para o Eurípides Barçanufo, né? Jerônimo Candinho era aluno de Eurípides Barçanufo. Então estudou na escola em Sacramento junto com Eurípides Barçanufo e foi para Palmelo e abriu o Centro Espírita Luz da Verdade em Palmelo e trazendo o trabalho da corrente magnética. É uma cidade conhecida por muitas curas, né, espirituais. As pessoas vão lá para fazer tratamento espiritual. E Eurípides Barçanufo, que era o seu professor, ensinou o Jerônimo Candinho a trabalhar com o magnetismo. E Jerônimo Candinho passou esses ensinamentos para os demais. Hoje é um grande trabalhador, Jerônimo Candinho, na espiritualidade, como demais trabalhadores também acompanham ele nessa caminhada no plano espiritual, porque a caminhada de lá não para, a nossa aqui continua, e o interessante é que de cada 10 habitantes, 7 é médio, porque geralmente a cidade foi crescendo em torno do centro, e as pessoas viram a necessidade de trabalhar, né? E aí a cidade foi crescendo como considerada a capital espírita do Brasil. Que legal, né? Só por essa introdução aí já valeu a noite, o conhecimento aí, muito bacana. Obrigado, Alexandre. Eu vou fazer aqui a prece inicial, Alexandre, e eu vou deixar você à vontade aí para falar. Hoje é um tema muito interessante. O Alexandre já falou aí, pessoal, que o Centro Espírita que ele trabalha lá em Palmelo, né? Luz da Verdade, se parece um pouco com o nome do nosso, Luz, Amor e Verdade. Somos quase charás de Centro Espírita. E ele também auxilia na Palmelo TV, né, Alexandre? A Palmelo TV faz transmissões muito interessantes, né? Depois a gente pode até deixar o link aí para quem tiver interesse. E você pode falar também, no decorrer da sua fala, quais são os dias, né? Se é todos os dias da semana, os dias que atua a programação da Palmelo TV, o dia que tem palestra, evangelho. Eu vi que são muitos programas diferentes, né, que são transmitidos lá. Então, eu vou fazer a prece inicial e vou deixar você à vontade com o pessoal. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um momento em que estamos reunidos em pensamento, em vibrações, em Teu nome, com o intuito de nos aprimorarmos, desenvolver o nosso conhecimento, aprimorar as nossas experiências, que possamos fazer do amor que nos ensinaste, o amor universal,
que não enxerga a quem auxiliar, o verdadeiro direcionador de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, e que possamos, com isso, multiplicar esse amor em todos aqueles, para com todos aqueles que nos rodeiam, fazendo com que os teus ensinamentos sejam cada vez mais divulgados e absorvidos pela humanidade. Muito obrigado por mais um momento, Jesus. Muita paz a todos nós. Então, Alexandre, agora é com você. Fique à vontade, viu? Qualquer coisa eu estou por aqui. Forte abraço e bom trabalho. Que bom, Bruno. Que alegria poder estar aqui com você, Bruno, com vocês aí do outro lado. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque organizar aqui. Então, pessoal, a gente fica muito feliz em falar do tema de hoje, que é a parábola do semeador. Eu não sou palestrante, tá? Eu faço apresentação dos programas, mas eu não tenho dom da palestra. Não. Se eu não me engano, é a segunda vez que eu falo assim, só eu sozinho, divulgando uma mensagem do Evangelho. Mas eu vou me esforçar aqui para poder fazer o melhor e quero já de antemão, né? Pedir a caridade de vocês que caso se eu errar aqui, eu cometer algum engano, o erro é todo meu. Porque a doutrina espírita ela é verdadeira e ela é perfeita, tá? Nós que somos imperfeitos, então a responsabilidade dos erros são todas minhas. Então, pessoal, eu preparei aqui um conteúdo para a gente estar falando hoje sobre a parábola do semeador, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Eu vou falar hoje o item 5 e 6, que compõem esse tema. E nós sabemos, né, que para poder ficar melhor para o comentário, eu vou fazer as leituras da passagem do Evangelho e a gente vai comentando. Então eu vou começar aqui, eu vou fazendo a leitura e a gente vai falando, comentando. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu os frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, meus irmãos, a reflexão que nós temos para a mensagem de hoje... Peraí, deixa eu achar aqui onde que eu parei aqui, eu mudei errado aqui. Peraí. A reflexão que nós temos para a mensagem de hoje é a seguinte. Eis o semeador que saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, para a gente entender esse processo aí, quem que é o semeador? O semeador é o Mestre Jesus. As sementes é a palavra de Jesus. Né? A palavra que ele veio trazer para nós é a semente. O tipo de solo ou local onde as sementes caíram simboliza as pessoas. As aves é tudo que nos afasta de Deus. Quem quer que escute a palavra do reino e não nos dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, o que acontece? Nós encarnamos, tivemos uma oportunidade de estar aqui hoje. Uma oportunidade de reencarnar, de fazer diferente, porque nós somos espíritos que viemos, a doutrina espírita nos esclarece que nós viemos com débitos, né? Nós fomos pessoas que já vivemos em várias outras épocas. Se a gente for olhar a história e voltar na história, nós já vivemos várias encarnações, e se a gente olhar a história,
voltando os tempos até a data de Jesus, nós vamos ver quantos enganos a humanidade cometeu. E nós fizemos parte desses enganos. Então, só aí nós já temos uma base que nós somos pessoas que temos que resgatar débitos do passado. Porque nós somos endividados perante a providência divina. E a misericórdia divina é tão maravilhosa que nos dá a oportunidade da reencarnação. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade novamente. Eu, você que está aí do outro lado, que está tendo a oportunidade de caminhar com os ensinamentos do Mestre. E nós temos a oportunidade do Evangelho, que é a semente, que é o que nós vamos falar hoje, a questão da semeadura. E os espíritos que estão conectados, ligados a esse planeta aqui conosco, nós sabemos que tem espíritos de vários graus de entendimento, né? E encaixa muito bem esse tema na semeadura, que é o que nós estamos falando hoje. Tem espíritos que vai assimilar, tem espíritos que não, tem espíritos que vão deixar as coisas do mundo sobressair sobre as coisas espirituais, e é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Então, por isso a importância de fazer a leitura do Evangelho que eu fiz aqui agora, porque para que nós possamos entender todo o contexto dessa mensagem, dessa parábola bonita do Mestre Jesus, a gente precisava estar fazendo essa leitura, para a gente dar essas considerações. E aquela semente que cai ao longo do caminho e os pássaros comem, é aquelas pessoas que não estão preparadas para a verdade, né? Que não estão preparadas para a mensagem do Evangelho. Que elas, às vezes, de repente, não sabem nem o que está fazendo aqui no mundo, né? Está aqui, às vezes, acha que a vida vai acabar e tem que aproveitar a vida, que depois a gente não sabe se tem mais alguma continuação. Então, são as pessoas que não dão importância, né? Então, essa a gente pode considerar isso, esse tipo de espírito que está encarnado, né? O tipo de solo ou local onde a semente cair simboliza as pessoas, nós, né? Então, será que eu sou um solo fértil? Eu estou preparado para a palavra do Mestre? Eu estou preparado para pôr em prática? Eu estou preparado para fazer a mudança? Porque todo aquele ensinamento que a gente ouve, que a gente assimila, a gente tem que procurar pôr em prática, né? Então, está falando aqui, vou passar para o próximo aqui, ó. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. As pedras, meus irmãos, indicam formações mentais cristalizadas ainda, existentes em todos nós, que exigem nossa melhoria moral. E também pode ser interesses superficiais ou passageiros que impedem a melhoria. Então, nós sabemos que nós precisamos melhorar, né? Não adianta eu só ouvir a palavra, no momento eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, ou vou a algum templo religioso, eu escuto a palavra, acho legal, acho interessante, mas aquilo vai me exigir mudança. E eu não estou preparado para essas mudanças. Então isso aí já me impede, eu sou aquela terra, porque nós somos a terra, né? Jesus é o semeador e a palavra dele é a semente. Então eu sou aquela terra que eu aceito a semente, mas eu não tenho profundidade, né? Eu sou superficial. Então vem os momentos, as dificuldades do mundo material, e eu deixo essa palavra se perder. É como a pedra, né? Que chega o sol, não tem terra, a semente ela morre. Ela morre porque ela se aquece com o sol, e por não ter profundidade, as raízes dela não prosperam. Então esse é o ser humano que é um ser humano pedregoso, né? Ele escuta ali, mas depois ele deixa aquilo passar. As ilusões do mundo, isso é o mais comum possível. Quantas vezes nós já reencarnamos e nós tropeçamos em pedras, né? E Deus, a providência divina tão maravilhosa, foi nos dando outra oportunidade. Hoje nós estamos aqui, ó, na nossa melhor versão. Por que na nossa melhor versão? Porque com certeza nós fomos piores do que nós somos hoje. Se hoje nós não somos tão bons assim,
com certeza no passado nós fizemos coisas piores. E aí, nós não temos também direito de julgar. Por quê? Porque nós estamos em fases de evoluções diferentes, né? Bendito aquele que já consegue entender e já consegue ser um solo fértil, né? Mais importante é que nós estamos na caminhada. E a citação que nós estamos nesse momento é do indivíduo pedregoso. É aquele que escuta, mas não dá prosseguimento com aquela palavra ali e não está pronto ainda para fazer as mudanças necessárias. E seguindo esse raciocínio, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Temos aqui aqueles que ouvem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as coisas espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Quem não quer um caminho mais fácil e mais cômodo, não é verdade? Porque ninguém quer sofrer, né? Nós queremos as facilidades, né? Só que nós sabemos que nós estamos no mundo de prova e expiação. E no mundo de prova e expiação, nós vamos passar por dificuldades e já está no nosso contrato espiritual. Conforme a fala que eu tinha dito antes, por nós sermos seres que nós estamos tentando refazer o caminho que nós fizemos em outra encarnação errado, é cômodo que nós chegamos aqui, esquecemos aquilo que nós fomos e queremos. Por que eu sofro tanto? Por que as coisas para mim é mais difícil do que para o outro? E a gente, de repente, murmura contra a providência divina, né? A gente acha difícil a prova nossa. E sem lembrar que quando nós fomos programar nosso planejamento encarnatório, nós pedimos, de repente, coisas piores. Os nossos benfeitores, que ajudaram o preparo da nossa programação, de repente ainda amenizou muito. Falou, não, você não vai conseguir essa prova, nós vamos amenizar, você pague mais encarnações, mas você vai vir com as provas mais leves. Por quê? Porque quando a gente está no plano espiritual, nós sabemos tudo que nós fomos, tudo que nós fizemos, e aí nós ficamos ansiosos para ter uma nova oportunidade reencarnatória, e uma oportunidade de refazer o mal. Eu quero pagar aquela dívida o mais rápido possível, porque eu quero voltar no plano espiritual com as portas abertas. Porque o que abre portas no plano espiritual é a nossa melhora íntima. Porque no plano espiritual nós vamos estudar e reparar e analisar nossos erros que nós fizemos no passado e programar uma nova volta. E quando chega aqui, nós passamos pelo processo do esquecimento do passado e vamos ver que nosso benfeitor amenizou bastante ainda a nossa prova, de repente eu peço para vir sem um braço. O benfeitor nosso fala, não precisa de vir sem um braço. Vem com a mediunidade, você vai doar o passe na casa espírita, você vai utilizar as suas mãos para fazer o bem, para levar a luz, não precisa de você vir sem seus braços. Aí chega aqui, o trabalhador não quer ir para o centro espírita trabalhar, né? Ou a pessoa que vem com um dom, você é bombeiro, você pôs fogo na casa não sei de quem na vida passada. Você não precisa vir hoje encarnado e alguém vir queimar a sua casa. Você vem às vezes com o dom de apagar o fogo nas casas das pessoas. Então por isso que a misericórdia divina, se a gente for olhar, não é uma misericórdia punitiva. Ela sempre nos dá oportunidade. Então, por exemplo, as atrocidades que eu fiz no passado, que hoje eu não lembro, e a espiritualidade me deu oportunidade de vir como médium, eu chego aqui, os reveres do mundo me desvia do caminho, eu acho melhor as coisas materiais, aquelas alegrias da matéria, e vou deixando a parte espiritual para escanteio. Aí por isso que hoje nós vemos, tanto em casas espíritas, muitos médios ostensivos, né, passando mal mesmo. Por quê? Por que explica isso? Porque nós já viemos várias encarnações e nós não cumprimos o combinado. Na hora a gente acha difícil, eu não vou dedicar meu tempo, não, a hora que eu saio do trabalho eu tenho que viver a minha vida, eu não posso dedicar aí numa casa espírita, a ouvir palestra ou a fazer isso, então aí a gente vai incomodando, vai acomodando e vai deixando, e vai seguindo. E aí nós somos aqueles indivíduos que ainda somos aquele solo cheio de espinhos, né? Nós sabemos do compromisso, assimilamos, mas nós não temos
ainda condições de assumir essa responsabilidade. Né? Nós não queremos, nós até entendemos, mas as coisas do mundo, para nós, parecem mais cômodas do que as coisas espirituais. As alegrias temporais, momentâneas, parecem melhores para nós do que as alegrias eternas, né? Porque aquele que trabalha no bom solo, que a gente vai ver mais para frente, é aquele que já entendeu que aqui nós vamos passar por dificuldades mesmo, mas nós temos que preparar a nossa verdadeira pátria, que é o que está por vir, não é isso? Então vamos seguir aqui, eu vou continuar com a fala e a gente vai explicando. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por quê? Nós vamos entender por que uma semente produz 100%, outra produz 60% e outra produz 30%. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Por isso que cita que aquela semente que cai em bom solo, ela vai produzir ou 100%, ou 60%, ou 30%. É aquela pessoa que já assimilou o Evangelho, ela dedica suas horas vagas para trabalhar em prol da doutrina espírita ou em prol do Mestre Jesus. Porque não precisa ser espírita para se encaixar nessa parábola, né? O evangélico que trabalha em prol do bem, o católico que trabalha em prol do bem, o bandista que trabalha em prol do bem, todos são trabalhadores da seara do Cristo, e aquilo que ele dedica do seu coração é o tempo que ele está deixando frutificar a semente no seu coração, né? Então, aquele sujeito que é o terreno fértil, que é aquele que já entende que precisa trabalhar, que foi errado no passado, a misericórdia divina deu uma oportunidade nova, eu falo, não, então nessa encarnação eu vou fazer diferente, eu vou dedicar meu tempo à espiritualidade, eu vou trabalhar e eu vou produzir frutos. Porque esses frutos, de repente, vai corromper a nossa carne, né? Não vai alegrar a nossa carne material, né? Às vezes a gente vai deixar de ir em alguma festa porque a gente vai para o centro espírita, ou a gente vai deixar de fazer alguma coisa que a gente vê uma novela para poder fazer uma live espírita, um exemplo que eu estou dando, né? Aí fala, nossa, tá perdendo tempo para as coisas do mundo, mas para as coisas espirituais, você está ganhando conhecimento, né? Então é esse ser que já entendeu que ele precisa ser útil, que a vida ela prossegue, aqui nós somos passageiros temporários dessa embarcação. Nós reencarnamos, tivemos uma oportunidade bendita, maravilhosa de estar nesse planeta de regeneração, porque nós estamos num planeta que já está entrando em regeneração. Isso é maravilhoso. Quantos espíritos estão no plano espiritual implorando uma oportunidade dessa, e nós tivemos essa oportunidade. Então não vamos deixar passar essa oportunidade, porque tem uma frase que sempre eu falo do Chico, que eu acho muito bonita. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos agora começar a fazer um fim diferente. Então, por mais difícil que esteja a nossa situação, nós podemos, a partir de hoje, ser uma pessoa diferente. Eu posso ser um indivíduo pedregoso agora, o meu solo é pedregoso, eu posso deixar ele fértil. Vai depender de mim, porque como nós dissemos, o solo somos nós. Então, se eu tirar as pedras e deixar o solo adubado, bonito, para essa semente do evangelho entrar, eu vou estar cumprindo o meu objetivo. E nós vamos cumprir aquilo que nós temos para cumprir. De repente, eu não vou produzir 100%, mas eu já vou produzir 30%. E se eu produzir 30%, é melhor do que eu plantar mais espinhos, né, na minha caminhada. De repente, eu largo de plantar espinho e começo a plantar frutos de produtividade, né? Então, eu já não fico com saldo negativo mais.
Porque outras encarnações eu fui tendo saldo negativo. Então, a partir desse momento, eu já começo a ter saldo positivo. Então, é como eu vou me sentir como aquele endividado que se sente feliz em começar a pagar a sua dívida. Porque quem de nós não se sente feliz em pagar uma dívida, não é verdade? Quando a gente recebe o nosso salarinho no final do mês, o nosso salarinho vai lá, nós pagamos a água, pagamos a energia, pagamos a internet, fazemos a nossa compra do mês. A gente não precisa nem sobrar mais nada, mas só da gente ter pagado a nossa conta, a gente já fica feliz, já se sente realizado. Por quê? Porque nós estamos pagando a dívida, né? E quando nós estamos encarnados e começamos a ser aquele solo fértil, nós somos aquele trabalhador, aquele espírito que está começando a quitar suas dívidas. E a gente fica feliz, né? Porque nós sabemos que nós já estamos começando a quitar um pouquinho das nossas contas. Vai demorar muito, mas nós já estamos no caminho certo, né? Porque nossa caminhada ainda é longa, mas nós já estamos dando um passo muito importante para a caminhada evolutiva. E se nós pararmos para analisar, nós vamos entender que a partir do momento que eu faço a minha reforma íntima, que eu mudo, todo o meu entorno muda. Porque se eu melhoro, eu vou querer que a minha esposa melhore. Minha esposa melhora, minha filha melhora, meus pais melhoram, meus amigos melhorem. É claro que nós não vamos ser aquela pessoa insistente, né? Impor aquilo para o outro. Mas através do nosso comportamento, da nossa mudança, aqueles que estão do nosso lado, da nossa volta, eles vão percebendo, né? Eles vão percebendo a mudança. Porque a mudança não é com palavras, mas com atitudes. A partir do momento, mas esse aí, ele não bebe mais, ele bebia, não saía do boteco, ele não bebe mais. Ele fumava, ele não está fumando mais. Ele fazia isso, ele já não faz isso mais. Eu não vejo ele brigar com a esposa. É claro que nós somos imperfeitos, não vamos melhorar de pau, não, mas vê mudança, tem mudança, né? E aquele que está do nosso lado, ele começa a perceber a mudança. Tanto é que quando nós erramos, a esposa, os filhos e os irmãos são os primeiros que acham um defeito. Mas você está na casa espírita e você está fazendo isso, né? Então, quer dizer, a cobrança vem de dentro dos nossos lares, né? Nossos próprios entes queridos percebem a nossa mudança. E se eles verem que nós mudamos de verdade, não é só da boca para fora, eles vão começar a entender que a mudança é boa, né? Tá fazendo bem para mim, vai fazer bem para o outro, né? E aí a mudança arrasta a multidão. A mudança interior verdadeira, a reforma íntima, né? Então eu não gosto de falar muito, que eu acho cansativo. Eu já vou finalizar já. E vou resumir isso que nós falamos aqui. Resumindo, os 4 campos da semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Cada um está numa evolução espiritual, né? É claro que nem todos que está encarnado aqui vai conseguir ser aquela terra fértil. Por quê? Nós tem espíritos de vários níveis espirituais compostos no planeta de prova e expiação. Então, de repente, aquele irmão que hoje é uma terra pedregosa ou espinhosa, ou a semente que ficou pelo caminho, para servir de exemplo para que nós não possamos fazer igual. Nós não vamos apontar o dedo, nós não vamos julgar, mas vai servir de exemplo. Porque ele vai chegar no momento também que ele vai ser terra fértil. Ele vai entender que para nós sermos felizes, nós precisamos ser terra fértil. Porque nós temos um objetivo aqui. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui encarnados para colônias de férias, né? Nós estamos aqui porque nós imploramos, nós não pedimos, nós imploramos uma nova oportunidade. E hoje nós temos essa oportunidade. Então vamos dentro do coração de cada um de nós. Vamos ser terra fértil, né? Vamos cada dia tirando um pouquinho das pedras, dos espinhos e deixar a semente frutificar bonita dentro do nosso coração. Porque assim nós vamos entender, vamos ter aquela sensação que nós estamos com o dever cumprido, né? Estamos cumprindo o nosso dever, estamos no caminho certo, né? Tem muito erro ainda, nós ainda estamos mais no ponto de partida do que no ponto de chegada, mas é através das pequenas mudanças que nós vamos cada dia mais caminhando para a terra fértil dentro do nosso coração.
Então, para finalizar essa fala minha agora, eu vou deixar uma mensagem do Emmanuel, do livro Pão Nosso, do capítulo 25. O Emmanuel diz assim: aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, o que quer dizer isso? A nossa consciência é nosso guia, né? Então não tem como a pessoa chegar no plano espiritual e falar, eu não entendi, eu não sabia. Por quê? Porque as leis divinas são gravadas na nossa consciência, né? Então, quando nós temos a consciência que nós estamos com o dever cumprido, como São Francisco ensinou, final de cada dia, será como que foi meu dia hoje? Será que foi um dia produtivo? Será que eu fiz mal a alguém? Então, se nós colocarmos na nossa consciência todo dia, na hora que nós deitarmos no travesseiro e passar, como que foi meu dia hoje? Eu fui uma terra fértil nesse dia? Eu fui uma terra pedregosa ou espinhosa hoje? Ou fui uma terra fértil? Cada dia da caminhada é um dia diferente. E não existe dia do julgamento, né? Porque tem religiões que acham que vai ter o dia do julgamento e aquele dia o mestre vai julgar as ovelhas as ovelhas boas vai para a direita, as que não vai para a esquerda, e ninguém tem mais oportunidade. E não é assim. Felizmente não é assim. Todos nós vamos ter sempre oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade é a reencarnação. Então, vamos deixar para a próxima encarnação aquilo que nós podemos fazer agora, né? Vamos procurar a ser aquele coração aberto aos ensinamentos do Mestre Jesus e começar a colocar em prática. E cada encarnação, a encarnação vai ficando mais amenizada, vai ficando melhor, né? As dívidas vão sendo quitadas e qual que é a sensação que nós vamos ter? Sensação de dever cumprido. É tão bom terminar o nosso dia, falo, nossa, eu terminei o dia, meu dia foi bem cumprido, eu estou com a sensação que eu fiz o que eu podia ter feito, né? E quando nós chegarmos no plano espiritual, nós chegarmos com a consciência que nós utilizamos pelo menos um pouquinho do nosso tempo em favor do nosso próximo. Porque é claro que nós não vamos conseguir ser um indivíduo 100%. Quem que foi um indivíduo 100%? Terra fértil que produziu 100%? Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, né? Mas se nós formos aquele trabalhador que faz 30% ou 10%, nós já não estamos no saldo negativo. Nós já estamos produzindo saldo positivo, isso que é o importante. E sempre o bem é o bem, né? Sempre o bem ele é positivo. Para nós, para aquele que está na nossa volta. E para aqueles que torcem pela nossa evolução no plano espiritual. Porque nós temos familiares que torcem pela nossa vitória aqui no plano terreno. Eu encerro aqui agora, meu irmão, a minha fala e quero mais uma vez agradecer e dizer que qualquer engano e erro que teve é meu, porque a doutrina ela é perfeita. Muito obrigado, Alexandre. A gente vai conversar mais um pouquinho aqui. Desde já, agradecer a presença de todos, o pessoal daqui de Conceição do Coité, o pessoal de Goiás, tem um monte de fã seu aqui hoje, viu, Alexandre? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Nosso querido irmão Hipólito aqui presente. Hipólito, ele mora em São Paulo, mas está sempre acompanhando nossas lives. Ô, Alexandre, muito bacana, uma linguagem direta, objetiva. Essa parábola a gente sabe que é de extrema importância para todos nós e reflete de fato a realidade, né, da disseminação dos ensinamentos do Cristo. Muito bem esclarecido por você, a gente agradece profundamente. E aproveitando mais um pouco do nosso tempo, no início você contou um pouquinho da história da fundação da cidade de Palmelo, né, a capital espírita do Brasil. E eu tenho uma dúvida, na verdade é mais uma curiosidade. A última vez que nós nos falamos, você me relatou sobre a existência da escola espírita, né? E aí eu queria que você explicasse melhor, Alexandre, eu fiquei curioso. Na verdade, trata-se de uma escola com todo o conteúdo, né, de uma escola, mas de base espírita. Você pode explicar melhor para a gente? Eu achei muito interessante. A Ellen Hortência, ela é diretora da Escola Espírita lá de Palmelo. Eu não vou saber, às vezes, explicar os detalhes, não, mas o pouco que eu entendo da Escola Espírita, eu vou procurar passar aqui para vocês.
A escola espírita é uma escola normal, que tem todas as matérias que uma escola normal, tradicional, tem. Só que ela é baseada no evangelho da doutrina espírita, né? Nos ensinamentos do Cristo. As crianças tomam passe na escola, elas chegam na escola, ela tem o passe. Tem, nas disciplinas, tem o estudo do evangelho, segundo o espiritismo, eles estudam o evangelho. Então, eles têm o hábito de dar sopa também, né? Eles tomam a sopa. Eles têm todas as matérias que uma escola normal tem. Matemática, inglês, português, geografia, só que é baseado nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, o jovem, desde criança, ele já é educado já na base doutrinária da doutrina espírita, né? Ele já conhece, já tem acesso ao livro dos espíritos, ao evangelho conforme seu crescimento, né? Então ele vai chegar na sociedade, a hora que ele já tiver adulto, com a base já espiritual, segundo o kardecismo. E muitas dessas escolas espíritas vivem de doação. A de Palmelo, por exemplo, eles fazem eventos, vendas de livro, para poder, né, custear isso aí, para poder fazer com que essa escola funcione. É muito bonito, viu? O dia que você tiver a oportunidade, Bruno, de ir até Palmelo, o dia que eu fui conhecer, eu me emocionei muito, porque é muito bonito você ver aqueles jovens novinhos ali, já tendo acesso a conteúdos que depois eu comecei a ter acesso à doutrina espírita há menos de 10 anos, né? E uma pessoa já tem a oportunidade de crescer já na escola espírita. Inclusive, lá tem evangélicos que os filhos estudam na escola espírita, não tem essa rincha, né? Lá tem, inclusive, uma entrevista que eu fiz com a Ellen no programa Espiritismo em Foco, para ela falar da escola espírita, ela mesma citou isso, falou, tem um aluno lá que a mãe é pastora, mas ela quer que o filho estude na escola espírita, porque sabe que a base do evangelho do Cristo é uma. O rótulo evangélico, espírita, isso é só um rótulo material. O que vale mesmo é aquilo que tem dentro do coração. E os preceitos que a escola ensina, ela viu que era adequado para que o filho dela pudesse aprender. Né? Então, isso é bonito. Muito interessante mesmo. E nós sabemos, né, Alexandre, que o espiritismo, de qualquer forma, ele está entrelaçado com todas as outras áreas, né? O próprio Jesus, a gente sabe que Jesus, além da sua grande elevação moral, né, da sua grande autoridade moral, ele também é considerado um verdadeiro cientista porque ele conhecia de todas as áreas. Não é à toa que os ditos milagres, né, que são muitos deles manipulações fluídicas, graças ao elevado conhecimento que Jesus possui, né, em toda essa área. Conhecimento muito além daquilo que nós, aqui no planeta Terra, possuímos. Então, quando a gente observa o espiritismo sendo tratado juntamente com as demais ciências, isso nos dá, de fato, nos deixa surpresos e, ao mesmo tempo, muito felizes, porque, de fato, a gente observa a possibilidade das crianças, como você bem falou, já iniciarem o seu processo sabendo correlacionar, né, o leque das disciplinas existentes com a própria doutrina espírita. Então, de fato, eu acredito que é uma experiência muito legal. Aqui na live a gente tem alguns professores, né? Além do nosso irmão Hipólito, que eu lhe falei, ele é professor lá em São Paulo. Tem essa aqui também, ó, nossa querida Aparecida, ela é trabalhadora aqui do CELAV. Ela botou, ó, que bom, experiência de escola espírita. Então, para gente... Lembrando, Bruno, te interrompendo aí, pode que falar. é gratuito, viu? Escola espírita é gratuito, tá? Ninguém paga nada para pôr o filho, é gratuito, como o evangelho ensina, dá de graça, o que de graça recebeste. Então, aquele que não tem condição e o que tem, ninguém paga nada. Então, a escola espírita, os professores recebem para trabalhar, eles fazem evento, conseguem a verba, eu não sei se tem alguma parceria com alguma coisa do governo, mas eles conseguem os recursos por eles mesmos, mas a trajetória é como numa escola normal, ninguém paga nada. Muito interessante, viu? Eu acredito que essa característica aí da gratuidade, né, já é de fato uma qualidade muito intrínseca no espiritismo, muito peculiar. Maria Aparecida colocou aqui outra contribuição. Atualmente já estamos vendo estudos nos ambientes universitários que buscam refletir sobre a importância
da espiritualidade como componente educacional. Então a gente vê isso, né, Alexandre? O espiritismo cada vez mais presente, se aproximando das ciências. Divaldo Franco, ele costuma dizer o seguinte, que o espiritismo, na verdade, ele está além das ciências convencionais, porque o espiritismo lança as verdades através dos livros que nós conhecemos da doutrina, e a ciência convencional, né, muito ainda enfiado os pés no materialismo, vai andando a passos de tartaruga até chegar naquilo que o espiritismo já havia lançado bem antes. Então, eu acho essa colocação de Divaldo Franco muito interessante, e o fato das universidades já abrirem a perspectiva para essa análise junto, né, observando aspectos do espiritismo nessa investigação da espiritualidade, já mostra o quanto o espiritismo tem se aproximado, né, das ciências convencionais. Eu diria que até essas ciências é que estão, na verdade, se aproximando do espiritismo, porque elas começam a perceber o fundamento que existe nas explicações espíritas e um verdadeiro descortinar da realidade para a espiritualidade. Essa aqui também, ó, a professora Thelma Fragoso, também daqui do centro, ela diz, alguns anos atrás tivemos aqui uma classe de alfabetização. Olha que interessante, né? Eu não sabia disso aqui. E nas casas espíritas tem escolinha para as crianças também, né? Gente, bom lembrar, também, né? Tem essa evangelização, então as pessoas estão caminhando, né? Estão caminhando. Às vezes não, é difícil montar uma estrutura para montar uma escola espírita, mas já está dando a base nas casas espíritas, né? Ninguém está parado, né? A Cida botou aqui também. Já há quem esteja refletindo sobre as ideias de Eurípides Bassanufo e José Herculano Pires em ambiente acadêmico. Muito legal. Ou seja, não é apenas a parte introdutória, né, que Kardec trouxe, mas também muitos outros. Merissandra também. Essa aqui é a nossa presidente do centro, viu, Alexandre? Presidente Gratidão, atual. Merissandra. Uma das primeiras escolas espíritas foi criada por Eurípides Bassanufo. Aqui eu tô, a minha cidade aqui está mais ou menos a 140 quilômetros de Sacramento. Não sei se é 140, 180, eu acho que é 180 quilômetros de Sacramento. Então eu tô aqui perto de Eurípides Barçanufo também, da cidade dele. Olha que legal. Alexandre, para a gente finalizar, eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre a Palmelo TV, né? Como é que funciona a programação, é no canal no YouTube, né? Quais você participa de mais de um programa, né? Eu tenho visto. Só explica aí como é que é a programação, os horários, os dias, para a gente ficar antenado, e como é que a gente faz para encontrar, né, o link. Bruno, então, você participou lá conosco, né, do programa Espiritismo em Foco, fiquei feliz, né, com a sua participação. Então, a Palmelo TV é um canal do Centro Espírita Luz da Verdade Palmelo. E a Palmelo TV, hoje ela está com mais ou menos 16 mil inscritos no canal. Como a Palmelo faz muito tratamento espiritual, então muitas pessoas buscam, como veio a pandemia, e as pessoas não puderam sair de casa, então nós começamos a transmissão pela pandemia, porque a gente faz o passe virtual, tem tratamento de cura espiritual, tudo online, tem o passe virtual online, e as pessoas entram na live e buscam suas melhorias, porque nós sabemos que o magnetismo, ele não tem barreira, né? Então, se eu mentalizo aqui uma cura espiritual, os médios mentalizam, a pessoa recebe essa cura espiritual, né? Então, as lives abriram por conta da pandemia. Então, eu comecei também amador, né? Eu não entendo nada nem palestrante, eu não sou palestrante também, não. Você viu aí que eu falei da minha maneira. E a gente vai com a cara dura mesmo e encara. E aí de segunda a segunda, tem programações da Palmelo TV. Programações espíritas. Na segunda-feira tem o Espiritismo em Foco, que é um programa que eu sou mediador, né? Eu faço a mediação entre os convidados. Toda semana são 2 convidados, que faz o mesmo papel que você está fazendo aí, né? De divulgar o evangelho. Na segunda-feira, às 20 horas. Na terça-feira tem Resposta Espírita com o Barçanufo, às 20 horas. Na quarta tem uma live com a Vitória Lázaro. Na quinta, agora hoje, às 20 horas, tem a Aimee Alene, live musical, com a Aimee Alene. Na sexta-feira tem um tratamento espiritual à distância,
E no sábado tem o Noticiários do Além, porque no sábado em Palmelo as pessoas vão buscar psicografia. Então as pessoas vão até Palmelo para receber psicografia. Lá está funcionando a psicografia. E a gente faz uma live durante o momento inteirinho da psicografia. A psicografia inicia às 13 e se encerra às 15. Então, durante das 13 às 15, as pessoas que ficam no hotel, nas pousadas ou nas praças, por conta da aglomeração, não pode ficar no salão aglomerado, eles dão os nomes da psicografia e vão embora. E essa live eu participo dela juntamente com o Salu e o Jonathan. Essa programação também eu participo, das 13 às 15 no sábado. E é para as pessoas que ficarem acompanhando. Porque a hora que a psicografia fica pronta, eles avisam para nós e nós falamos ao vivo na live. Ó, você que está em Palmelo, querendo pegar sua psicografia, já ficou pronto. Pode ir lá retirar sua psicografia. Então tem essas tarefas, né? E tem reunião pública também de segunda a domingo. Basta você entrar no YouTube e digitar Palmelo TV. Palmelo TV no Play Store. Se você tem. Só não funciona em Android, mas se você. Só não funciona em iOS. Mas se você tiver um celular Android, você vai no Play Store e digita Palmelo. Vai sair lá um aplicativo para você baixar no celular da Palmelo Web Rádio, que é uma programação, a rádio, programação 24 horas por dia, com conteúdo da doutrina espírita também, que faz parte do conteúdo do Centro Espírita Luz da Verdade. Meu irmão, eu falo muito, né? Se você não der uma pausa aqui, eu não deixo nem você falar. Mas está ótimo. A gente veio aqui para isso, para ouvir você falar hoje. Então, muito bacana aí a programação. Então, Alexandre, nós agradecemos profundamente pela sua atuação, pela sua boa vontade e disponibilidade, né? A gente sabe que você é extremamente ocupado. Eu vou revelar aqui uma coisa, viu, pessoal? Ele teve que fazer uma mudança no horário dele para poder nos presentear com a sua brilhante presença aqui hoje, né? Ele não tinha esse tempo disponível nesse horário. Então, a gente lhe agradece, Alexandre, por mais esse sacrifício, por ter conseguido, né, fazer os ajustes a esse horário e poder estar aqui conosco hoje, viu? E, para finalizar, a gente vai pedir a você uma última coisa, que é a caridade da prece de encerramento dos trabalhos. Pode ser? Pode. E lembrando, a minha programação era hoje, mas eu faço outras programação que não é na Palmelo, né? Então, na segunda eu faço o Espiritismo em Foco, que é na Palmelo TV. Na terça, eu tirei para mim para Casa Espírita doar, porque eu preciso doar também. Aí, na quarta, eu faço um programa às 20 horas também, na minha página pessoal do Facebook, que é um Evangelho no Lar Online. Na quinta, às 20 horas, que era hoje, né? Tem um Evangelho Online também na minha página, e no pessoal, uns amigos da Bahia que a gente conheceu e faz essa live lá. Aí eles tiveram a caridade de passar a live para 6h30 para mim estar aqui hoje, esse horário. E no sábado eu faço a do Palmelo TV, que é o Noticiários do Além. Então é isso, desculpa aí de repetir de novo isso. E fico muito feliz, porque as horas vagas eu quero procurar dedicar à doutrina, né? Os tempos que eu tiver vago, eu sei que eu tenho muito ainda que caminhar, e todas as oportunidades que tiver, eu estou à disposição. Simples, né? Não tem muito conhecimento, não, mas o que eu falo é do coração. E é isso que importa, né? Então vamos fazer a prece. Vocês pedem para fluidificar a água também, ou só a prece de encerramento? Basta a prece mesmo. Basta. Então vamos elevar o pensamento ao alto, nos ligarmos a Jesus, nosso mestre irmão maior, e agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje conectados junto com você que está aí do outro lado, nesse evangelho do mestre Jesus, nesse estudo do evangelho, que os benfeitores amigos da espiritualidade maior possam envolver, abençoar e proteger cada um que está passando por provas, por momentos de dificuldades, por aflições, por momentos difíceis, que os mensageiros do Cristo possam envolver a cada um. E aqueles irmãos que se encontram ligados no nosso lar, que ainda não aprenderam a amar, a perdoar, que eles possam ser envolvidos de uma paz irresistível. Uma centelha, Senhor, do seu amor pode abrandar toda a terra. E rogamos, mestre, que os seus mensageiros envolvam cada um, e com a oração que ensinastes, vamos dar por encerrado essa live de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando a todos que agora em novembro, né, vai ter a Semana Espírita de Conceição do Coité, formato online, talvez tenha alguma atividade presencial, e a gente já está organizando, né? Mais para frente a gente divulga e solta os cards aí nas redes sociais. Obrigado, pessoal, um forte abraço e até a próxima.